Rompendo em Fé. Um dos textos mais importantes que padecia por a vida de todo ser humano. Há uma reação no seu retorno. Começa agora o programa que veio para abençoar a família brasileira. Produzido pela Igreja Batista Lírio dos Vales, Ministério Costa Azul. Rompendo em Fé. Todas as terças, estudo bíblico com o pastor Rogério Dantas. Escola de Águias, preparando para voar nas asas do Espírito. Igreja Batista Lírio dos Vales, Pituba. Ministério Costa Azul. Lucas 19, a partir do versículo 1, que diz assim: E tendo Jesus entrado, ia passando por Jericó, e eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, que era príncipe dos publicanos e rico, e procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu em um sicômoro para vê-lo, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e o viu, e disse-lhe: Zaqueu, apressa-te e desce, porque hoje é indispensável que me hospede em tua casa. E ele desceu apressadamente e o recebeu com regozijo. E ao ver isto, todos murmuravam, dizendo: entrou para hospedar-se com um homem pecador? E Zaqueu, pondo-se de pé, disse ao Senhor: eis que eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se tenho defraudado alguém em algo, o restituirei quadriplicadamente. E Jesus lhe disse: hoje a salvação veio a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Queridos, há uma revelação nesta história de Zaqueu que eu quero compartilhar com vocês. Talvez por muitos e muitos anos eu preguei de uma forma diferente, mas a palavra, cada vez que você estuda, que você rumina ela, nos traz revelações extraordinárias. Eu quero nesta manhã compartilhar algumas revelações de Deus para a tua vida. O texto diz que Jesus, ao passar por Jericó, segundo os historiadores, Jesus só passou uma só vez em Jericó. E naturalmente era a única oportunidade para que alguém entrasse para a história ao encontrar-se com Jesus em Jericó. E eis que ali havia um homem chamado Zaqueu. O seu nome quer dizer puro. Zaqueu quer dizer puro. E ele era príncipe dos publicanos e rico. O texto aqui, em nenhum momento, como já pregamos anteriormente, diz que ele era ladrão. O fato dele ser um publicano, as pessoas diziam que ele era um pecador, tudo bem, mas ele era um homem rico. Um homem rico não quer dizer que ele é ladrão. Ele era um funcionário público de alta patente, que com muito esforço ele conseguiu uma posição diante do Império Romano para ser um príncipe e principalmente legislar em uma cidade amaldiçoada desde o tempo de Josué. Então, para você trabalhar numa cidade como Jericó, não é fácil.
E para alcançar a patente que Zaqueu alcançou, tinha que ser com muito esforço, muito trabalho e muito reconhecimento. Então Zaqueu, que o seu nome revela pureza, ele não era um ladrão. Eu não sei aonde nós encontramos, talvez pela tradição dos pregadores, que ouviu de um e do outro, acabou se constituindo o caráter distorcido na vida de Zaqueu. Mas vamos aqui. E ali estava um príncipe dos publicanos e era rico, como diz a palavra. E procurava ver quem era Jesus, mas não podia. E havia alguns obstáculos para que pudesse ver Jesus. O primeiro obstáculo era a multidão. E a Bíblia diz que ele se apressou, ele correu. E ele ali encontrou uma forma de ver Jesus cara a cara, face a face. Porque não é fácil ver Jesus diante da multidão, porque eram muitas pessoas. E para parar Jesus também não era fácil. Então o segundo obstáculo era a sua estatura. E ele encontrou uma forma. E a Bíblia diz que ele subiu num sicômoro. E Jesus, quando estava caminhando juntamente com toda a multidão, a Bíblia registra que Jesus parou debaixo daquele sicômoro. Eu quero aqui fazer um parêntese. Ontem eu estava ministrando e esta mensagem ela veio assim do céu, enquanto eu ministrava, e eu falava sobre andar com Deus. E muitas vezes a gente acha que somos nós que andamos com Deus. Somos nós que decidimos andar com Deus. E Deus me fez pensar um pouco para compreender a profundidade do que representa de fato você andar com Deus. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e foi tomado pelo Senhor. Mas ninguém anda com Deus sem Deus abrir uma oportunidade ou um caminho para que isso venha se tornar uma realidade. Sim ou não? Não é simplesmente você chegar, eu quero andar com Deus, eu quero conhecer a Deus, eu quero buscar a Deus. Todos nós aqui, de fato, desejamos isso, sim ou não? Mas todos conseguem? Não. Cada um tem uma forma de andar, cada um conhece de um jeito pessoal, particular. Mas a Bíblia diz que não fostes vós que me escolhestes. Jesus fala sobre isso lá em João 15. Antes eu vos escolhi a vós, e vos nomeeis para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirdes ao Pai no meu nome, Ele vos conceda. Então, na verdade, esta trajetória de andar com Deus, essa caminhada com Deus, na verdade, é Deus que cria uma situação ou uma oportunidade para que nós possamos ser atraídos por Ele. Aqui no caso específico, Zaqueu, ele não conhecia Jesus, mas ouviu falar de Jesus.
E se vocês observarem, Zaqueu tinha um funcionário também que trabalhava com ele, que era cobrador de impostos, Levi. E Levi naturalmente deve ter falado muito de Jesus para Zaqueu. E quando Jesus chegou naquela cidade, uma única vez que Jesus passaria por aquela cidade, Zaqueu não podia perder a oportunidade de atrair esta presença, de criar as circunstâncias para conhecê-lo, não de ouvir falar, mas de contemplar com seus próprios olhos e ter uma experiência pessoal com ele. E o que Zaqueu fez? Zaqueu, eu creio que ele procurou saber a trajetória, o percurso que Jesus ia fazer. E ele deve ter pensado, porque as coisas não acontecem assim, né? Espontaneamente, não, Jesus está passando aqui, eu vou fazer isso. Não, ele deve ter pensado, ele deve ter já articulado toda a estratégia para poder contemplar Jesus de perto. E ele viu um sicômoro que estava no meio dessa trajetória. Então ele pensou: eu vou subir nesse sicômoro, eu vou me pendurar em um dos seus galhos e ficar escondidinho ali só para contemplar, só para ver Jesus de perto, porque os obstáculos não lhes permitiam isso. Ele era de baixa estatura, estava no meio de uma grande multidão, mas o seu coração ardia por este momento, o seu coração desejava, aleluia, ardentemente, aleluia, intensamente este episódio em contemplar Jesus. E aqui eu posso imaginar uma coisa: o que é que faz Jesus ser atraído por você? O que é que tem em você que venha chamar a atenção de Jesus, que venha fazer Jesus parar por sua causa, parar toda a sua trajetória, toda a sua caminhada, toda a multidão, simplesmente para ter um momento com você? Irmãos, existe sempre alguma coisa em nós que vai chamar a atenção do Senhor. Alguma coisa existe dentro de você que vai parar Deus naquilo que Ele esteja fazendo, para você roubar a cena e estar plenamente a sós com Ele, aleluia, numa experiência que pode transformar para sempre a tua vida e mudar a tua história. No caso de Zaqueu, Zaqueu teve a estratégia e a criatividade de subir em uma árvore. Irmão, Jesus ia passar direto, ia passar por aquela árvore, mas Zaqueu chamou a atenção de Jesus, e esse fato ficou registrado nos anais da história e também nas Sagradas Escrituras. Toda vez que alguém vai em Israel e passa por Jericó, tem que fazer uma visita na árvore que acreditam que seja a mesma que Zaqueu subiu, onde Jesus marcou a história naquele tempo, na vida de Zaqueu. Então ficou registrado nos anais da história, mas também ficou aqui registrada nas Sagradas Escrituras. Aleluia. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Você precisa descobrir algo dentro de você que possa chamar a atenção de Jesus, que possa atrair a presença de Jesus, que possa fazer que esse algo venha mudar também a tua história.
Zaqueu tinha um coração que desejou ardentemente, e ele fez algo que poderiam até zombar dele, escarnecer, criticar. O pequeno baixinho, um príncipe do seu povo, sobe em uma árvore para ver Jesus. Poderia despencar um galho, aquele galho se quebrar e ele se despencar no meio da multidão, mas ele não estava nem aí. O coração dele ardia pela presença de Jesus. Ele desejava ter uma experiência, ele queria apenas conhecer, de ouvir dos testemunhos da pregação de Levi, mas ele queria conhecer de perto, ele queria ter uma experiência pessoal com Jesus. Irmãos, eu quero dizer uma coisa: Deus sempre vai criar as circunstâncias, Deus sempre vai criar as oportunidades, mas você é que tem que botar a sua mente para funcionar, ser criativo. Pastor, não estou entendendo. A árvore você não pode criar, Deus cria, mas o subir na árvore é você quem faz. Não entendi. Eu vou melhorar um pouco. Você precisa, dentro de você, manifestar esse desejo ardente para roubar a cena e ser reconhecido pela história que será marcada no seu encontro com o Mestre. Você precisa fazer alguma coisa, você precisa despertar a atenção dos céus, você precisa ser criativo, não ser como qualquer um ou como todos andam na multidão. A multidão sempre vai seguir Jesus, mas você precisa ser alguém diferenciado dentro da multidão. Zaqueu, quando subiu, Jesus parou, irmãos. Jesus parou diante daquela árvore, porque Jesus poderia ter passado. A árvore tinha muitos galhos, talvez ele estivesse escondido no meio dos galhos, mas Jesus parou. E diga-se de passagem, foi a primeira vez que o Criador dos céus e da terra, ele olha alguém de baixo para cima. Você não entendeu. O que Zaqueu fez chamou tanto a atenção de Jesus, que Jesus poderia, por que eu vou olhar alguém de baixo para cima? Porque eu sempre vejo as pessoas de cima para baixo. E a sua atitude roubou a cena e mudou a história, não somente de Zaqueu, mas daquele povo, a partir da sua atitude. E Jesus parou e olhou para cima. Primeira vez que Jesus olha alguém de baixo para cima. Até quando ele foi crucificado, ele estava em cima, ele olhou para baixo. E aí Jesus falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em tua casa. Zaqueu quase já desce se jogando de lá de baixo, porque a alegria dele foi muito grande. Aleluia. E a Bíblia diz que Zaqueu se regozijou. O que eu aprendo aqui, irmãos? Gozo fala de alegria, regozijo fala de uma dupla porção desta alegria. Regozijar é você se alegrar duplamente ou, aleluia, de forma contundente. Amém? Regozijar. Ele se regozijou. E aquela casa que estava, quem sabe, acostumada a receber o imperador de Roma, as grandes autoridades, agora recebe a maior autoridade, aleluia, de todos os céus e de toda a terra, Jesus Cristo. E a vida de Zaqueu mudou. Eu imagino aqui, você recebe alguém na sua casa, principalmente que é uma pessoa que
talvez nunca mais aconteça este cenário, você, na oportunidade, não vai desfrutar de tudo quanto aquela oportunidade lhe proporciona, sim ou não? Zaqueu deve ter passado a madrugada inteira. Não, é a única, não vou nem deixar o mestre dormir nessa noite. Eu vou extrair dele, eu vou absorver o máximo, tudo que eu posso, o que a oportunidade pode me proporcionar. Zaqueu fez uma declaração, queridos, que ele disse assim, depois que ele teve essa experiência, recebeu o mestre na sua casa, ele disse: a partir de hoje, eu vou pegar metade dos meus bens, do meu patrimônio, e vou distribuir para os pobres. Isso fala de obra beneficente, obra assistencial, isso fala de obra no reino de Deus. É como se hoje vou traduzir, eu vou pegar metade dos meus bens e vou entregar a casa do Senhor para fazer a obra de Deus. É isso. E ele depois conclui dizendo: e se eu defraudei alguém, vou restituir quadriplicadamente, ou seja, vou restituir 4 vezes mais. Aqui eu quero chamar a atenção, porque muitas pessoas que designaram o que pregaram muitas vezes dizendo que Zaqueu era ladrão, era um cobrador de impostos. Ele estava ali cumprindo a sua função como qualquer funcionário público federal ou estadual, sim ou não? Isso quer dizer que aqueles que cobram impostos, eles são ladrões? Um funcionário que está na sua função, cumprindo com as suas obrigações, que o dinheiro, na verdade, é para o Estado. É claro que tem muitos aí, devido à corrupção, principalmente nos dias de hoje, né, nem se fala. Uma pessoa tira vantagens do seu ofício e se enriquece ilicitamente. Mas um cara que conseguiu chegar até a patente que ele chegou, de ser um príncipe de uma cidade como Jericó, meu irmão, foi com muito esforço, foi com muito trabalho e foi com muito sacrifício. A Bíblia não diz que ele era ladrão, mas no dia em que ele teve essa experiência com Jesus, a sua vida não mudou simplesmente superficialmente, mas mudou profundamente de dentro para fora. Talvez ele pudesse imaginar, nos dias de hoje, poxa, esse tempo todo que Deus me abençoou e eu fiquei milionário, que ele era um homem rico, a Bíblia diz isso. Ele pegar metade dos bens das suas posses e distribuir metade para os pobres, ou seja, entregar metade do seu patrimônio para o reino de Deus, isso significa que verdadeiramente a promessa de Abraão, e Jesus fala, porque hoje houve salvação nesta casa, porque esse também é filho e é herdeiro de Abraão, e a bênção de Abraão está sobre a sua vida, mesmo sendo um príncipe romano que servia a Roma, ao império de Roma. Ele imaginou: Deus me abençoou tanto nesta vida. Quem eu era? Baixa estatura, um Zé Ninguém da vida, mas o Senhor me fez prosperar. Ele reconheceu, irmãos, porque nós sabemos, mesmo sem conhecer a Deus, de uma experiência pessoal, a gente sabe que a gente mesmo declara: Deus me abençoou, mesmo sem conhecê-lo. E a gente sabe que se você chegou onde chegou, se você tem o que você tem, se você é quem você é, foi porque a mão do Senhor foi e é e continua sendo sobre a tua vida. Aí
Aí ele disse: agora que eu me converti, eu vou fazer justiça, eu vou restituir, eu vou devolver a casa do Senhor. Mas se alguém, irmão, ninguém que tem uma vida debaixo de interrogações, que não tem a consciência do seu trabalho com lisura, com um trabalho digno, de honra, de hombridade, vai chegar assim e se colocar sob uma interrogação: e se eu defraudei? Porque se ele tivesse consciência que havia defraudado, ele dizia: e todos quantos eu defraudei, eu quero restituir 4 vezes mais. Mas a Bíblia diz que ele disse: e se eu defraudei? Não é normal quando você, mesmo sabendo se você cometeu ou não algum pecado, e você diz: Senhor, se eu fiz alguma coisa que te aborreceu, que me condena, eu quero aqui me render e pedir perdão por tal pecado. É assim ou não é? E ele disse: e se eu defraudei? Isso revela também uma característica no seu caráter, que ele era um príncipe, era um homem sério, e passou, a partir desse momento em que teve a sua experiência pessoal com Jesus, ele passou a ser reconhecido como homens de fé, filhos de Abraão, portado nos anais da história. Você não entendeu nada. O que o senhor quer dizer com tudo isso, pastor? Zaqueu era um desconhecido, era um homem que até então ninguém falava dele, era conhecido lá na sua cidade, por ser uma autoridade, mas diante de Deus, um simples homem. Mas o que é que tinha em Zaqueu? O que é que despertou, o que é que chamou a atenção de Deus? A sua sede de conhecê-lo e de ter a sua vida transformada. E a minha pergunta nesta manhã: o que é que tem em você? O que é que desperta a atenção de Deus, de forma que venha fazê-lo parar tudo o que ele esteja fazendo, por causa de algo que está dentro de você? Eu poderia aqui mencionar dezenas ou centenas de homens que atraíram a presença de Deus e que marcaram e mudaram a sua vida para sempre. Vamos lá. Podemos falar de Abraão. Abraão era um idólatra, era um homem que adorava madeira, desconhecido lá na sua terra, e de repente alguma coisa despertou a Deus acerca de Abraão. E quando Deus, irmãos, ele nos chama, ou quando é despertado, é porque ele identifica e diagnostica dentro de você algo que às vezes você até sabe, ou quem sabe você ainda não discerniu. Mas Deus chamou Abraão e disse: Abraão! Ele não conhecia Deus, mas Deus sabia que ele ouviria a sua voz e atenderia ao seu chamado. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vá para uma terra que eu te mostrarei. A minha pergunta é: se Deus fizesse isso com você, ou melhor, se você estivesse no lugar de Abraão, você faria o que ele fez? Eu duvido. Hoje você, conhecendo a Deus, ouvindo Deus te chamar, você não obedece? Eu quero, meu servo, que você larga tudo, larga a tua família, larga a tua parentela. É diferente, parentela é diferente de família, ok? Parentela é diferente de família. Existem familiares, que é parentela. Ló
não era família de Abraão, era parentela. E Deus falou: larga tua parentela, larga tudo e venha com a sua família. Ele trouxe parentela, e foi problema. E ele obedeceu, mesmo sem ter nenhuma experiência com Deus. O segredo é que quando Deus desperta dentro de você algo que você reconhece, meu irmão, se você obedecer a Deus, isso será o necessário para mudar a tua história diante dos céus e diante de Deus para sempre. E ele passou na sua vida a ser amigo de Deus, pai da fé, porque ele creu e as suas experiências trouxeram, aleluia, uma fundamentação no seu ministério para crer na promessa, mesmo em meio a situações totalmente inversas e contrárias, como nós sabemos a experiência que ele esperou 25 anos esperando, crendo na promessa que Deus havia feito, que Isaac seria chamado da sua descendência. Ele creu contra a esperança e acabou por fim sendo intitulado por Deus pai de multidões, pai da fé, aleluia, e conseguiu alcançar um relacionamento de amizade com Deus, pelo qual Deus chamou de amigo. Irmãos, ao ponto de o próprio Deus, aleluia, que era amigo de Abraão, ao ponto de Deus não ocultar absolutamente nada de Abraão. E o Senhor disse: ocultarei eu alguma coisa ao meu amigo Abraão? Que coisa linda, né? Os seus profetas, servos, que o servem, que Deus chamou, que Deus levantou, o Senhor falou: eu não farei nada, absolutamente nada na terra, sem antes revelar os meus segredos, os meus propósitos, os meus projetos aos meus servos, os profetas. Em alguma tradução, essa palavra nos leva a algo que nos faz pensar um pouco diferente. Deus não faz nada aqui na terra sem antes consultar aos seus amigos, seus servos. Pastor, o que o senhor está falando que base bíblica o senhor tem para afirmar isso? Se Deus fizer, Ele é Deus; se não fizer, continua sendo Deus, e acabou, Ele é soberano. Mas espera aí, eu não estou falando aqui da soberania de Deus. Quando Deus trabalha na terra, consultando os seus servos, isso é bíblico, irmão. Parece que é um paradoxo, há uma controvérsia, Deus consultar o homem. Se Deus é Deus, se Deus quiser, Ele é Deus; se não quiser, Ele continua sendo Deus. Isso fala da soberania de Deus. Mas Deus trabalha aqui, irmãos, na terra. Essa terra aqui, ó, que nós estamos pisando, que nós estamos vivendo, foi dada por Deus a nós humanos. E Deus, para fazer alguma coisa aqui, irmãos, Deus precisa ter legalidade. O que é isso, pastor? Entrar em acordo com o homem. Em algumas traduções, consultar o homem. Uau! Consultar o homem. Moisés, quando esteve à frente do povo de Israel por 40 anos, Deus falou: olha lá, Moisés, o teu povo que tu tiraste da terra prometida lá, como é que está lá?
adorando imagens de escultura, outros deuses, se prostituindo. E Deus atribuiu a paternidade daquele povo a Moisés, ao teu povo. Aí Moisés entra na soberania: não, esse povo não é meu, é teu. Não fui eu quem tirou, mas tu tiraste com braço forte. Vai e agora se arrependa deste teu mal contra o teu povo, senão risca o meu nome do teu livro, destrua o teu povo comigo dentro, me destrua junto com o povo. E aí o Senhor mudou, e o Senhor falou: tá bom, Moisés, eu tenho que ser fiel à minha palavra, eu não vou destruir o povo, mas tem um detalhe, vamos negociar aqui. Eu não vou adiante do povo, eu vou enviar outro no meu lugar, vou enviar um anjo. E Moisés bateu o pé e falou: não estamos de acordo. Se o Senhor não for, nós vamos perecer aqui, nesse deserto, onde não existe beleza alguma, não existe Salvador Shopping, não existe supermercado, não existe jardins, não existe praça com as suas árvores, não existe nada, só existe poeira, deserto que mata. Mas nós vamos morrer, passar o resto dos nossos dias, vamos morrer aqui, se o Senhor não for conosco. E aí Deus falou: tá bom, Moisés, tu venceu, mas tem um detalhe. Agora, ponto final, usando a minha soberania, esse povo não entrará na terra da promessa, porque é povo de dura serviço. Pronto. Aí Deus bate o ponto, negocia, bota o ponto final e acabou-se. O que é oração? Segundo Myers Mouro, oração é uma comunicação, é um relacionamento. Em outras palavras, é autorização terrena para intervenção divina. Oração é você legitimar algo na terra dentro do projeto e do propósito de Deus para que seja consumado. Em outras palavras, Deus usa os homens que têm autoridade que Deus deu lá no princípio para dominar a terra, para administrar a terra, para reinar na terra e para desfrutar do melhor da terra, segundo o profeta Isaías. Se quiserdes me ouvirdes, comereis, vivereis o melhor desta terra. Se não quiserdes, será devorado a espada, porque assim a boca do Senhor o disse, a sua palavra. Amém? Então eu aprendo aqui que Deus, Ele, em algum momento, Ele vai encontrar em nós algo que Ele precisa para cumprir os seus desígnios, para cumprir os seus propósitos. Ele encontrou em Abraão, e Abraão entrou para a história. Ele encontrou em Moisés. O que é que Moisés estava fazendo? Apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. Estava lá. De repente Deus se manifesta. Observe que não é você que busca, mas é Deus que encontra algo dentro de você e te chama para andar com Ele. Aí Ele diz: Moisés, Moisés. E aí Moisés, curioso, vendo aquela cena, aquele cenário montado por Deus, de uma pequena planta que estava sendo incendiada por fogo do céu, e não consumia a planta, e Deus falava por dentro daquele pequeno arbusto: Moisés, Moisés, não te achegues para cá, porque a terra que você está é terra santa, tire a sandália dos teus pés. E Moisés começa um diálogo: quem és tu, Senhor? Eu sou o que sou. Deus se revela, Deus começa um relacionamento com Moisés, mas Deus encontrou algo dentro de Moisés. O que é que Deus está encontrando dentro de você, meu irmão? E Moisés passou a andar com Deus e ter uma experiência que marcou a sua vida, ao ponto de
pedir para contemplar e ver Deus face a face, coisa impossível ao ser humano. Vamos lá, para a gente encerrar, mas quem está gostando, diga amém. Ruth, uma moabita, estrangeira, fruto de um incesto, geração fruto de um incesto da parentela de Abraão, de Ló com as suas próprias filhas, nasceu Moabe e Amon, os moabitas e os amonitas. Ruth era uma estrangeira moabita, estranha à aliança da promessa de Abraão. Ruth aqui representa você e eu, igreja do Senhor. A igreja está aí? Agora olha a declaração de Ruth. Aconteceu o episódio de Abimeleque sair da sua terra. Deus tinha propósito. Morreu todo mundo lá. Ruth fica viúva. E Noemi despede Ruth, juntamente com Orfa, para retornar aos seus deuses, à sua terra. E havia algo dentro de Ruth que marcou a sua história: a sua fidelidade, o seu amor, a sua renúncia, a sua lealdade. E ela declarou em Ruth 1,16: não me instes para que te deixe, e nem me obrigues a não te seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, ali também pousarei. A partir de hoje, determinação: o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo, e que não me faça outra coisa que não seja a morte me separar de ti, porque onde você for sepultada, ali também eu serei sepultado. Que coisa linda, que declaração! Isso estava dentro de Ruth, mudou a sua história para sempre. Que a partir da sua experiência que ela teve ali com o Senhor, Ruth veio para a genealogia de Davi e de Jesus, e simbolicamente representava ou representa a igreja de Jesus aqui na terra, eu e você. Amém? A gente poderia falar aqui de tantas outras pessoas. De Davi. Onde é que estava Davi? Esquecido pela família, desonrado, desprezado, não estava nem na frente do rebanho, ele estava por detrás das ovelhas malhadas, e ali o Senhor o achou. Achei a Davi, homem segundo o meu coração. Alguma coisa despertou Deus em Davi. E Davi, durante o seu trabalho diário, cotidiano, pegava uma harpa e começava a dedilhar no meio das estrelas do infinito céu, né? No meio dos animais. Não tinha um homem para observar ou para querer receber reconhecimento ou holofote, porque tem muita gente que quando vem para o púlpito aqui visando galgar reconhecimento humano, aplausos das multidões, das plateias e holofotes. Davi estava diante do holofote de Deus. Ah, você não entendeu? Para você conquistar e atrair a presença de Deus, não é diante dos homens, é diante dele. Ninguém te vê, ninguém te observa, mas os olhos do Senhor, que estão em todos os lugares, que são como chama de fogo, estão sobre a tua vida. Achei a Davi, homem segundo o meu coração.
Deus viu dentro dele, através das suas atitudes, através dos seus desejos, através das suas ações. Achei a Davi por detrás das ovelhas malhadas. Eu te achei. Oh glória, aleluia, aleluia. Vamos agora, para encerrar, vamos mencionar mais uma pessoa. Quem era Saulo de Tarso? Um perseguidor, um homem que estava matando, perseguindo a igreja, aprisionando em cárceres. Deus vem ao encontro dele. E a caminho de Damasco, ele ouve uma voz. Interessante que ninguém mais ouviu a voz, só ele. Deus ativa os meios de comunicações com cada um de nós através da porta que se encontra aberta para que a gente possa se relacionar com ele. Saulo, Saulo, quem és, Senhor? Quem és tu, Senhor? Ele ouve mais uma vez: eu sou Jesus, a quem persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele cai, fica cego, tem uma experiência, e a partir daquele momento passa a obedecer incondicionalmente ao seu Senhor, ao seu mestre. Vá para a rua chamada à direita, lá tem uma casa de Judas, e eu vou declarar o que há de se fazer. E ele obedece exatamente como o Senhor manda. Havia alguma coisa dentro de Saulo que despertou em Jesus. E aí você me pergunta: pastor, o que foi que despertou Jesus no meio daquela multidão que o seguiam, através dos seus discípulos, e ele não encontrou em ninguém, em nenhum dos seus discípulos, algo que ele precisava? E a minha pergunta é: o que foi que Deus viu em Saulo, que Deus encontrou em Saulo? E vocês me perguntam agora: o que foi, pastor? Não, ninguém quer saber. Então vamos pular essa parte. Não. A igreja está aí? Vocês querem saber? Então pergunta: o que foi, pastor? Está fraco demais. Vamos agora. Melhorou, eu vou responder por causa do tempo. Deus precisava de um cérebro que pensasse de forma como o evangelho alcançasse os que estavam além de Israel. Deus precisava de um cérebro que pregasse para as autoridades. Deus precisava de um cérebro que escrevesse, irmãos, mais de 60% do evangelho para alcançar os gentios. E Deus encontrou em Saulo. E eu imagino Deus falar assim: eu gostei, eu preciso daquele cérebro, eu vou atrás dele, eu vou criar uma oportunidade para que ele tenha um encontro comigo e a sua história vai mudar para sempre. Eu preciso daquele cérebro. E a gente sabe que Paulo passou a ser o apóstolo dos apóstolos e o único homem na terra que por autoridade declarou assim: olha, olhe para mim, sede pois meus imitadores, como eu sou de Cristo, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu agora vivo nesta carne, vivo por fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Você pode aplaudir Jesus por isso? Aleluia! 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 E muitos outros, quando Deus chamou
Samuel era um garoto. Samuel, por 3 vezes, até ele identificar a voz do Senhor, e a sua vida mudou para sempre. Que nesta manhã nós possamos identificar dentro de nós algo que possa chamar a atenção do Mestre. Assim como Zaqueu mudou a sua história, assim como Zaqueu aproveitou a oportunidade que Deus te franqueou, que nós possamos pensar, que nós possamos pedir a Deus um despertamento dentro de nós. Irmãos, Deus gosta de gente que tem atitude, Deus gosta de gente que se movimenta, Deus gosta de gente, aleluia, que faz alguma coisa. Sempre todos esses que Deus chamou estavam fazendo alguma coisa. Agora, paradão, lerdão, não pensa, né? Não é você não, tá? Não pensa, né? Não cria, não aproveita as oportunidades, fica aí, não sabe para que veio, nem para onde vai, não sabe por que existe, está aí paradão, esperando o tempo passar, as coisas acontecerem. Não, irmão, você precisa fazer a tua história. O profeta perguntou à viúva: o que tens em casa? Tem nada não. Tem sim, eu tenho um pouquinho de azeite. O que você tem é o necessário para Deus mudar a tua história. Mas faça alguma coisa, reconheça o que está dentro de você, reconheça aquilo que vai chamar a atenção de Deus. Vamos ficar de pé. Todas as terças, estudo bíblico com o pastor Rogério Dantas. Escola de Águias, preparando para voar nas asas do Espírito. Igreja Batista Lírio dos Vales, Pituba. Ministério Costa Azul. Foi a minha decisão, Jesus amado. Pois é teu meu coração. Produzido pela Igreja Batista Lírio dos Vales, Ministério Costa Azul, rompendo em fé.